É o seguinte, eu vou te mostrar por que que no caos a riqueza troca de mão. Posso falar? Vai dar um colapso generalizado na economia brasileira. Ah, Marcelo, vira essa boca para lá. Posso virar já? O maior colapso que eu já vi vai ser na economia brasileira. Você fechou um contrato comigo, é o seguinte, você prosperou, eu te explico. Eu vou destravar, vou te dar o Lego todinho, te dar um mapa, vou falar tudo que você tem que fazer. Você não sabe, mas os mais ricos vão transferir 9 trilhões de dólares nessas próximas 2 décadas, pra você ter uma noção. Tem 3 coisas que você tem que conhecer, anota aí. Quem é Deus, quem é você e o que você vem fazer. Maior transferência de riqueza da história. Você vai escrever aí 777. 777 é o número de Deus. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. 7 significa, na numerologia bíblica, plenitude. E aí você vai guardar esse número aí hoje. Guarda esse número 777. A maior transferência de riqueza da história, ela está sendo aberta agora, diante de uma janela. E essa janela simplesmente, ela não foi programada para nenhum improvável. Nenhum improvável pode tocar nisso. Eu vou te contar uma coisa do fundo do meu coração. Se você buscar só o conhecimento, você não consegue. Porque nunca vi alguém através desse conhecimento conseguir. E a maior frustração de todo mundo é o conhecimento. Uma pessoa simplesmente, ela não consegue, por conta de quê? Porque ela simplesmente, ela olha para a situação e fala, não, eu não tenho capacidade. Tem 3 coisas que você tem que conhecer, anota aí. Quem é Deus, quem é você e o que você vem fazer. Você precisa de experiência, você precisa de desafio, e eu vou te explicar o que é o que é cada uma dessas coisas. O que a gente tem que entender é o seguinte, existe uma experiência de porta e de caminho, que essa porta e caminho muda tudo. Vocês podem, por hoje, pegar uma chave poderosa, passar por uma porta chamada Pablo Marçal. Então você fala, cara, eu vou andar com esse Marçal, eu vou ter mais experiência com esse Marçal. Porque se ele está, de fato, me ajudando, se ele está, de fato, querendo abrir minha mente, se ele está, de fato, mostrando um caminho que eu sozinho não enxergar, deixa eu te contar uma coisa. A maioria das coisas que nós vamos fazer juntos você não faria sozinho. Sabe por quê? Porque eu fui o improvável e eu não conseguiria de forma nenhuma sozinho. Você imagina, eu não conseguiria de forma nenhuma sozinho. O que é testemunho do futuro? Eu vou te falar, seu futuro é brilhante, eu te vi lá, e você precisa acordar, você precisa tomar um sacode, você precisa de fato viver isso. Você precisa de fato se entregar. Por quê? Porque essa é a maior TDR da história. Maior transferência de riqueza da história. Por que a riqueza é desse jeito? Vou te explicar. O que acontece? Se você de verdade falar que quer explodir, que você quer aprender, que você quer ter uma experiência, aqui é o lugar, que é a revolução dos reinantes. Eu vou falar do fundo do meu coração. Eu tenho uma alegria de poder te ajudar, mas eu quero uma coisa em troca. Eu quero uma coisa em troca. Eu quero que você ajude os outros. Eu quero que você sirva as pessoas. Eu quero que você, quando você pegar nessa riqueza, eu quero que você não use ela só para você. Eu vou te explicar como é que Deus olha essa riqueza sendo liberada. Ele não tem ciúme, ele não te limita. Ele só quer que você não retém, porque ele vai te mandar mais do que você dá conta. Eu só quero que você escreva assim, ó, contrato feito. Se você tiver esse coração de ajudar os outros, eu tô dentro. Se você não tiver esse coração, eu quero te pedir para você desconectar disso aqui agora, que é mais bonitinho para você sair agora. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela tá a serviço de outras vidas. Eu quero uma revolução no nosso país, porque eu tenho uma desconfiança que esse país foi chamado para ser o país do avivamento. E um país do avivamento vai chamar a atenção do mundo inteiro. Existe uma janela de transferência de riqueza para quem digitalizou, existe uma janela de transferência para quem está entendendo os algoritmos, existe uma janela aberta para quem está mexendo com IA, existe uma janela para quem domina suas próprias emoções. Aí você fala, cara, o que você está falando? Eu estou te falando que em lugar nenhum você poderia pegar um negócio desse jeito não. Então vocês estão escrevendo aí, ó, contrato fechado. O contrato é o seguinte, eu te ajudo a prosperar e você ajuda os outros a prosperar, senão nada feito com você, nada feito. Eu estou na ilha de Patmos, onde João teve a revelação de Apocalipse, aqui é 1h14 da manhã, e você está no Brasil, você está assistindo às 7h14. Hoje é dia 7/7/7
É às 7 horas que você entrou, certo? Por que eu tenho certeza que você vai prosperar? Porque Deus quer assim. Segundo, por que eu tenho certeza que você vai prosperar? Porque você vai andar comigo. Todo mundo que anda comigo prospera. Eu posso fazer uma fileira de milhares de pessoas que prosperaram. Terceiro, eu só vou liberar aquilo que você está caçando, porque eu sei que você vai fazer outros prosperarem. Ou seja, o que vai de fato aumentar a potência dessa janela? Saber que você fechou esse contrato comigo. Qual contrato? Você vai fazer outras pessoas prosperarem. É isso que me interessa. Eu não quero saber de outra coisa. Se você de fato entendeu o que eu estou falando, nada, absolutamente nada vai te pegar pelo caminho. Porque nós estamos juntos. Você fechou um contrato comigo, é o seguinte, você prosperou, eu te explico. Eu vou destravar, vou te dar o Lego todinho, vou te dar um mapa, vou falar tudo que você tem que fazer. Só que é o seguinte, você fechou um contrato comigo. A riqueza sua fica amaldiçoada, você não ajudar os outros. E agora? O que você pensa? Melhor ficar pobre mesmo do que ajudar os outros. Pensa sobre isso. O que é essa transferência de riqueza absurda que vai acontecer? Deixa eu te explicar. Você não sabe, mas os mais ricos vão transferir 9 trilhões de dólares nessas próximas 2 décadas, pra você ter uma noção. 2 décadas de janela de transferência de toda a riqueza. O que acontece? Vocês vão escrever uma expressão, inversão social. O que é inversão social? O Brasil é o lugar mais tem isso do mundo. Inversão social é o seguinte, o cara é pobre hoje, ele acerta a janela, ele fica rico. A pessoa que é rica, ignorante, e acha que o negócio do vô dela, do pai dela vai dar certo, ela vai perder esse negócio e esse negócio vai cair na sua mão. Não o negócio, mas o campo de energia. Pensa que o mercado tem um tanto X de campo de energia. O que eu vi de gente quebrando no condomínio que eu moro, presta atenção que eu vou te falar. O que eu vi de gente quebrando no condomínio que eu moro, com negócios tradicionais, no digital não vi nenhum. Mas gente que está no negócio tradicional, o que eu vi de gente quebrando é assustador. Por quê? Porque eles acham que, como o negócio do vô durou 50 anos, a mão deles vai durar mais 50. Só que na vez deles caiu numa janela de transferência de riqueza e eles não entenderam. A inversão social é a chance que você tem. E eu vou te contar. O que está para acontecer nessa última janela, se você não compreender, eu não sei se eu falo para você agora, deixa eu te falar no final. É a coisa mais absurda que eu já vi. Não vai dar mais chance para ter essas inversões mais. Por quê? Porque todos os dados, todo o segredo, todos os bancos de dados vão convergir, a genialidade vai virar zero. E eu não estou prevendo, tá? Eu já tenho certeza do que eu estou falando, pela estrutura dessas janelas. E aí eu estou te convidando. Por que eu estou te convidando? Eu estou te convidando para você fazer parte disso. Escreve, eu faço parte. Então, o chamado dos improváveis não é um chamado de Papo Marçal, não é um movimento meu, é alguém que nos chamou, porque eu também era improvável. E eu quero que você fale já no futuro do passado, né? Você vai falar assim, eu era improvável. Ou seja, se você está aqui, você já pode escrever com paz, assim, ó, eu era improvável, não era por acaso. Você foi convocado para quebrar as estatísticas, a partir de agora você não é espectador da sua história. Nós vamos construir uma história juntos. Essa inversão social que vai acontecer é uma janela. E eu quero que você sinta a riqueza. O que é sentir essa riqueza? Se você de fato sentir essa riqueza, algo poderoso vai mudar dentro de você. Quando eu não tinha um dinheiro, eu comecei a sentir que eu tinha riqueza. Existe a sabedoria, existe a prosperidade, existe a riqueza. Eu quero te falar. Eu comecei a sentir sem ver o dinheiro no banco. Eu comecei a sentir sem ter a cédula no bolso. Eu comecei a sentir ela dentro de mim. Sabe por quê? Porque a riqueza é natural. A riqueza é real. Se eu não tiver postura para isso, não tem como. Se eu não tiver uma postura com a riqueza, não tem como eu prosperar. Não vai prosperar. Coloca isso na sua cabeça. Por que você sente a riqueza? Você está num deserto. Quando você sabe que vai chover, você sente o céu fechando, você sente a atmosfera mudando, você sente a mudança de temperatura. Nossa, e quando começa a dar aquelas primeiras gotas, você começa a sentir aquele cheiro que o deserto, ele não vai ser o mesmo. E aquela chuva cai sobre você e aquilo muda completamente a realidade. Se você entender o que está acontecendo na atmosfera agora, você vai começar a sentir isso no seu coração. Marçal, você está de brincadeira? Você está falando que eu preciso sentir a riqueza primeiro? Precisa. Você precisa declarar isso dentro de você. Se você for pleno, se você for pleno na sua alma, se você for pleno no seu espírito, você vai entrar
poderosamente naquilo que foi estruturado para você. Você não está aqui por acaso, né? Então, bora quebrar as estatísticas? Você vai escrever assim, ó, bora quebrar as estatísticas. É o seguinte, existe um novo tempo e você foi chamado para governar esse novo tempo. Eu fico emocionado aqui de ver tanta gente escrevendo. É o seguinte, a aliança dos reinantes é o quê? Um ecossistema dos que vão governar um tempo. Pablo, que tempo que é esse? Eu te conto amanhã que tempo é esse. Esse negócio eu vou deixar para amanhã. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, saber que existe essa janela. Vou te explicar. Todas as vezes tinha uma janela de explosão. Moisés pegou uma janela que Deus chamou, libertou um povo. José pegou uma janela, salvou um povo. O mesmo povo, tá? Então José saiu vendido, chegou no lugar, foi preso 13 anos, tal. Aí ele pega, 13 anos sendo escravo, ele é levantado como governador do Egito. Ele pegou a janela. A janela de crise fez o José governar. A janela de perseguição fez Moisés governar. E tudo que você for perceber das histórias, todos aqueles que pegaram a janela, eles começaram a ter governo. Toda a história. Eu peguei uma janela, vou te contar, a primeira janela. A primeira janela que eu peguei foi o ensino. O ensino, associado com o digital, ele foi avassalador e ele continua sendo avassalador. Ele muda de tempos em tempos. Eu peguei essa janela e confesso, fiz grandes negócios. Peguei janela de compra de empresas, peguei janelas de tecnologia, fui pegando de gateways de pagamento, de empresas de pagamento, de empresas de marketing, fui pegando diversas janelas, porque eu virei um especialista de janela. Toda vez que a oportunidade apareceu na minha frente, eu peguei. Mas aí existe a última oportunidade. Eu quero que você escreva, a última oportunidade. Eu quero que você entenda que nunca vai faltar a oportunidade de alguém te dar um prato de comida para você, tá? Nunca vai faltar a oportunidade de alguém te dar roupa usada, igual eu já ganhei demais. Nunca vai te faltar a oportunidade de ter um trabalho para você carpir, ou para você capinar um terreno. Você vai ter a oportunidade de alguém oferecer um serviço para descarregar brita. Essa oportunidade que você quer? É essa oportunidade que você está buscando? Porque se for essa oportunidade, fica nela. Fica nessa oportunidade. A última oportunidade não significa que nunca mais vai ter oportunidade. É porque as que as pessoas dão é só para subsistência, não é para você virar um governante. A última oportunidade é quando você fala no seu coração, eu não quero mais ganhar nenhuma oportunidade, eu vou criar as minhas oportunidades. Depois eu sou aquele que libera a oportunidade para as pessoas. A coisa que eu mais amo é poder liberar a oportunidade na vida dos outros. Tá, mas por que a maioria não prospera então, Pablo? Porque a maioria fica esperando. A maioria fica esperando os outros. A maioria espera o maná cair do céu. A maioria fica esperando o momento ideal, a condição perfeita, o aval dos outros, do pai. Ele fica esperando o negócio sair perfeito. Eles ficam esperando. Escreve assim, ó, chega de esperar. Chega. É interessante. Enquanto isso, a história é escrita por quem entra e passou na sua frente. Antes do gráfico subir, da realidade ser colocada na frente, a pessoa fala, ninguém vai me pedir, não, então eu vou. Engraçado. Tudo que Deus fez foi para você não ficar esperando. Ele te fez no 6º dia, você não precisa ficar esperando. Se ele tivesse feito você no primeiro, você estava enrolado. E você ia beber água da onde? A água estava tudo acoplada. Você ia ficar na água? Não, ele fez a porção seca, separou a água com água de barco, depois fez a erva, depois fez o animal, depois fez você. O que ele pediu para você? Desfrute. Amanhã eu vou te dar o código do desfrute, você vai ficar doido, você vai falar, mas não é possível, não faz sentido. É interessante que as pessoas que ficam esperando, é como se elas falassem para Deus, Deus, você não fez por completo aquilo que você tinha que fazer. Eu fico vendo gente culpando Deus, como se Deus tivesse que fazer mais alguma coisa. Deus fala, já fiz, já te abençoei, inclusive. Ai, Deus, eu podia tanto me perdoar, já te perdoei, inclusive, tem 2 mil anos, bora, acelera, vai. Aí a pessoa, ela chega cura, tanto espiritual, né, religiosamente, como ela fica nessa vitimização, nessa autocomiseração que a gente tem como povo. A gente fica nessa idolatria com o político, a gente fica nessas loucuras que não fazem o mínimo sentido. Não tem o mínimo sentido. Você fica emocionalmente abalado por outros. Se você souber o tanto que você é bobo emocionalmente, Marcelo, você tinha que me respeitar. Não, quem tinha que se respeitar era você.
Nunca cobre o respeito de ninguém. Se ficou ofendido é porque é bobo. Você nunca mais vai cobrar respeito de ninguém. Porque as pessoas só respeitam o resultado. Como é que você vai cobrar o resultado seu com os outros? O resultado tem que ser seu e não dos outros. Você só vai ser respeitado se tiver resultado. Nunca cobre o respeito. Você tem que me respeitar. Aí é besteira, é loucura que você está arrumando. Então é o seguinte, a maior quantidade de transferência de riqueza que eu já vi foi nos momentos de colapso. Posso falar? Vai dar um colapso generalizado na economia brasileira. Ah, Marcelo, vira essa boca para lá. Posso virar já? O maior colapso que eu já vi vai ser na economia brasileira. Não, Marcelo, bate na boca. Tá bom. O maior colapso que eu já vi na economia brasileira. Adiantou ser índio, virar a boca de... Não. Quem entende de recurso, quem entende de riqueza, quem entende de gestão, sabe que estão fazendo exatamente isso. E aí que está o pulo do gato. Vai acontecer isso, não vai? Felizes são aqueles que já sabem que vai acontecer. Felizes são aqueles que já sabem que vai acontecer. Mas vai dar tudo errado para nós. Para nós, não. Estamos no mesmo barco, todo mundo? Estamos na mesma tempestade. É o seguinte, eu vou te mostrar por que no caos a riqueza troca de mão. Todo colapso, acontece isso. Todo fim de era, todo colapso, toda má gestão, vou te explicar. É assim, para você entender. Eu vou te contar um prédio que eu comprei de uma família que quebrou. Tinha o que fazer. A família quebrou. Acontece o quê? Aconteceu uma crise numa empresa. Aconteceu uma crise numa empresa. A empresa quebra. Cara, deu dó. Cheguei lá no prédio, estavam os dois de família deles, tudo lá. Chegaram o oficial de justiça, mandaram todo mundo sair, depois mandou pro leilão. O trem valia 20 milhões, vai lá e pega por 5. Comprou a fazenda de uma família que quebrou. Não deu conta de pagar as contas. Alguém vai na justiça. Aí gera uma crise para aquela família. Perde aquilo. Aí o que acontece? Vai lá alguém no leilão e compra. 70 mil imóveis em São Paulo são tomados pelo banco todos os meses. 70 mil. O que acontece? O banco nem quer vender. O banco só quer desfazer do passivo. Isso aí são mini crises que acontecem o tempo inteiro. Só que eu, que sou comprador de diversos mercados, eu tenho empresas que atuam, tem dezenas de empresas, mais de 60, que atuam em 19 segmentos diferentes. Eu vou te falar do fundo do meu coração. Eu nunca vi uma armação por causa igual eu estou vendo agora. Eu domino o digital aqui, eu domino imobiliário aqui, eu domino tecnologia, eu domino um monte de área, educação, sem imaginar. Eu nunca vi um colapso generalizado. É algo programado pelo fim de uma era, é falta de gestão pública, é falta de um monte de gente acreditar no Brasil, que o povo está perdendo fé, e aí que vai ter uma bala, vai ter um grande colapso econômico. Marçal, não é possível que você está falando isso. Eu estou te falando, você vai agradecer por você estar perto de mim. Por quê? Porque eu não só estou falando, mas como vou dar a letra. Aperta esse botão, faz isso aqui, vai por esse caminho. É a hora de ficar triste? Quem vai ficar triste vai perder tudo. É hora de desesperar? Vai perder tudo. É hora de quê, Marcelo? É hora de se alegrar e poder ajudar a maior quantidade de pessoas. Por que eu me alegro? Porque toda vez que tem uma crise, há um sacode. E eu só quero que essa riqueza caia na mão dos reinados. Eu vou deixar bem claro que saia na Folha de São Paulo. Vai ter de todo jeito. É inevitável o que está para acontecer. Marcelo, por quê? Conta para nós o que você sabe, que a gente não sabe. Eu te conto. Todo o dinheiro que eu conheço de reserva está sendo transferido para outros países. Todos os grandes fundos que tinham participações em grandes prédios e grandes edifícios, eles começaram a liquidar esse negócio para ter dinheiro no caixa. E eles querem o quê com esse dinheiro no caixa? Quando alguém começa a provocar uma crise de liquidez, para você que não sabe o beabá, essa pessoa está querendo com o dinheiro na mão desfazer de ativos para comprar ativo morto. E eu quero que você escreva assim, ó, essa TDR é minha. O que eu preciso? Seja honesto, Marcelo. Você precisa, para entrar nessa TDR, você precisa de um mínimo de sabedoria dela, eu posso falar. Ponto. Essa TDR é sua. O que você precisa fazer? Você precisa simplesmente agora, só fazer o seguinte, você precisa fazer com que essa TDR caia no seu colo e você desfrute, você, sua família, as pessoas que estão com você. Simples. Coloca uma coisa no seu coração.
Você está no melhor país do mundo, mais rico de todos, mas também ele é mal gerido, isso é um bom sinal, por esse caos que vai acontecer. Você que não, você que está com perspectiva de ter um governo novo no país, pode ficar tranquilo que vai haver um governo novo, impossível não ter, independente de quem for assumir. Eu explico por quê. Pelos sinais econômicos que esse país está levando. O pobre não perdoa gente que é burra com a economia. O pobre ele vai ficar putaço de ver que esse país ele foi esmagado e levado à ruína. Só que toda crise, a riqueza troca de mão. Então você está assistindo de algum lugar, você vai fazer assim com a mão. Vou fazer aqui junto com você. Você vai fazer assim com a mão. E essa mão de concha é a mão de quem recebe bênção. Essa mão de concha é de quem recebe. Aí você está assistindo o Jornal Nacional, o William Bonner está falando agora. Vai, coloca a mão aí, respira fundo, para de teclar agora, segura. Sua mãozinha está de concha. E aí o William Bonner fala, boa noite. O Brasil está mais um dia em crise. Aí você vai e faz o quê? Gira a sua mão, certo? Girou sua mão, aí você vai treinando todo dia na televisão. Você vai todo dia treinando. Todos os dias você vai fazendo isso. Crise, 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 crise. O que acontece? Enquanto você está girando a mão, os doutores em crise ficam com a mão assim. Então, a crise serve só para transferir riqueza. O que é um vendaval? Vai pegar tudo que não é estruturado, tudo que não está fundamentado. Por que eu estou falando para você escrever que essa TDR é sua? Porque ela é sua. Toda transferência, toda mudança de era, todo o abalo econômico, toda mudança de tecnologia, toda transmissão de um tempo para o outro, acontece isso. Essa TDR é sua simplesmente por isso. Maior portal que eu já vi até hoje. Por quê? Porque agora nós estamos falando da singularidade de toda informação dentro de uma máquina que não para de aprender. Enquanto você está dormindo, ela está aprendendo. Enquanto nós estamos falando, ela está ficando mais inteligente. Aí é loucura. Aí é loucura. Essa TDR é sua. Simples. No meio do caos global, quando as estruturas desmoronam e a incerteza domina os corações, Pablo Marçal surge com uma mensagem que corta o medo e expõe a verdade que poucos têm coragem de dizer. Pablo Marçal revela que toda crise é, na verdade, um cenário divino preparado para testar quem tem olhos espirituais para ver além do colapso. Ele afirma que o mundo está passando por uma grande transferência de riqueza e que essa mudança não será apenas econômica, mas também espiritual, mental e emocional. Segundo Pablo Marçal, Deus está movendo recursos, dons e oportunidades das mãos dos que dormem para as mãos daqueles que despertaram. Pablo Marçal explica que o caos é apenas o disfarce do recomeço e que toda destruição é, na verdade, o início de uma nova ordem espiritual. Ele diz que enquanto muitos olham para o colapso com medo, os sábios olham com discernimento. Pablo Marçal fala que os improváveis estão sendo levantados, pessoas comuns, desacreditadas, que se prepararam em silêncio e agora serão colocadas em posições de autoridade. Ele lembra que o desespero cega, mas a fé abre os olhos para o invisível. Pablo Marçal ensina que a prosperidade não vem de fora, mas de dentro, que a mente é o primeiro campo de batalha e que quem dominar a própria mente dominará a realidade. Ele diz que a escassez é apenas um reflexo do medo e que o medo é o maior ladrão de destinos. Pablo Marçal afirma que o mundo foi condicionado para acreditar que riqueza é pecado, quando na verdade é propósito. Ele declara que quem entende o poder da abundância entende o propósito de Deus em gerar multiplicação. Enquanto o sistema financeiro se desestabiliza, Pablo Marçal diz que o sistema espiritual está sendo restaurado. Ele revela que o céu está em movimento, reposicionando pessoas e redirecionando recursos. O caos é apenas o campo onde o plano divino é testado. Pablo Marçal fala que Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos, e que neste tempo os escolhidos estão sendo revelados no meio do colapso. Pablo Marçal diz que não é tempo de correr, é tempo de permanecer,
que quem se desespera entrega o controle, mas quem se conecta com o propósito assume o comando. Ele ensina que o caos separa os que têm raiz dos que apenas têm aparência. E é exatamente nesse tempo que a fé se torna a maior moeda do mundo. Pablo Marçal fala que a fé é a única riqueza que não perde valor em meio à crise. Ele diz que as grandes fortunas da terra estão sendo redesenhadas e que os dons espirituais estão sendo ativados como chaves para abrir novas portas. Pablo Marçal afirma que quando o homem entra em sintonia com o propósito de Deus, ele passa a atrair tudo o que precisa. Ele ensina que quem busca apenas dinheiro perde a alma, mas quem busca propósito atrai o dinheiro como consequência. Pablo Marçal mostra que o segredo está na mente, porque a mente cria o mundo antes que o mundo se manifeste. Segundo Pablo Marçal, a grande transferência de riqueza não é sobre acumular, mas sobre governar. É sobre ter sabedoria para administrar o que o céu está derramando. Ele alerta que quem tentar segurar o velho perderá o novo, porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Pablo Marçal diz que muitos estão sendo testados no deserto para que aprendam a confiar no invisível. Ele lembra que prosperidade é uma energia de responsabilidade, não de ostentação. Pablo Marçal afirma que Deus está colocando nas mãos dos improváveis os recursos necessários para reconstruir o que foi destruído, e que aqueles que zombaram do propósito verão o propósito se cumprir. Ele diz que o tempo do medo acabou e que agora é tempo de posicionamento. Pablo Marçal ensina que cada pensamento é uma semente e que quem planta fé colherá abundância. Ele fala que o mundo está sendo reprogramado e que a mente humana é o campo onde a colheita começa. Pablo Marçal declara que não há crise capaz de parar um homem que conhece sua missão, e que a verdadeira riqueza é ter consciência de quem você é em Deus. Ele afirma que quando o homem entende sua identidade espiritual, o dinheiro deixa de ser um fim e se torna apenas uma ferramenta. Pablo Marçal ensina que o dinheiro não é o problema, é o espelho. Ele mostra quem você realmente é, e se há medo, o dinheiro foge. Se há propósito, o dinheiro flui. Ele fala que o dinheiro tem vibração e que ele responde à frequência da fé. Pablo Marçal revela que o mundo espiritual está acelerando mudanças e que os próximos anos revelarão os verdadeiros líderes, não pelos títulos, mas pela luz que carregam. Pablo Marçal lembra que quem domina o invisível governa o visível, que a mente é a porta do reino e quem a abre com fé acessa recursos que o mundo não entende. Ele diz que Deus não está preocupado com o colapso do sistema, porque o sistema de Deus não entra em crise. Pablo Marçal garante que o caos é apenas o disfarce da reorganização divina. Ele fala que estamos vivendo o tempo do despertar e que o Espírito está soprando sobre os improváveis, dando-lhes sabedoria, estratégias e coragem. Pablo Marçal afirma que quem se mover pela fé será colocado em lugares altos e que quem se mover pelo medo será deixado para trás. Ele diz que a colheita está pronta e que o mundo vai ver uma nova geração de líderes que nasceram do meio da adversidade. No encerramento, Pablo Marçal lembra que a verdadeira riqueza não está nas mãos, mas no coração. Que o ouro que o mundo busca é apenas o reflexo da luz interior. Ele declara que os que confiam em Deus não serão abalados e que a prosperidade espiritual precede a prosperidade material. Pablo Marçal termina dizendo que estamos entrando na maior redistribuição de poder e riqueza da história da humanidade e que essa transferência não será para os que têm medo, mas para os que têm fé. Porque, segundo Pablo Marçal, quando o caos se levanta, é o céu que está prestes a descer.